E aí, pelicanos, tranquilo? Bom, mais um episódio aí do Let's Dance Podcast. Só antes, um pequeno recado aí que o Gilson pediu para passar para vocês. Vai ter um link aqui na descrição. Ajudem o Gilson aí, o Ivan, o pessoal do Let's Dance Podcast na plataforma, o FN Network. Eles precisam ter visualização lá. Então, assim, clica nesse link da descrição aí que vai abrir aqui. E aí você dá o play, deixa uns segundinhos, ou você vem aqui e põe baixar. Beleza? Vem aqui em cima nessa setinha aqui, ó, e dá um baixar aqui para contabilizar aí para eles mais visualização aqui e eles ganharam uma moral aí na plataforma, beleza? Então fica aí com o episódio que tá muito bom e até a próxima. Valeu. And a good move. It'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, Got sir! it! 2/10 of a second to go. Let's dance. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre o seu time favorito, o New Orleans Pelicans. Então hoje, neste episódio, vamos falar sobre a pré-temporada dos Pelicans. E para isso, estou sozinho, porque o nosso time está descansando, para se preparar para a temporada e evitar alguma lesão. Mas na verdade não, gente, é problemas de agenda mesmo, Mas estou aqui, para fazer esse review aí dos jogos da pré-temporada, falar para vocês aí o que se destacou nesse período, falar uma coisa que a gente não queria falar, que era lesões, E fazer uma projeção aí pro início da temporada, que começa no dia 19 contra o Brooklyn Nets. Então, gente, antes, da gente começar aqui o nosso episódio, só fazendo aquele jabá, vamos dizer desse jeito, do nosso parceiro, da FN Network. Então a gente tá hospedando nossos podcasts lá, nossos episódios, vocês já sabem. Então a gente pede aí para vocês fazerem esse esforço, que é pegar, baixar aí o episódio, escutar nos agregadores, para dar essa força aí pra gente poder subir aí na plataforma, que a gente sabe que vocês têm consumido nosso conteúdo, mas também a gente precisa da ajuda de vocês aí para que a gente possa ser mais relevante dentro da plataforma e daí seguir no crescimento, assim como o nosso time, Então lá também vocês podem encontrar os conteúdos aí dos esportes americanos, Quem costuma acompanhar o Pelicans acompanha também o Saints. E nesse início de temporada aí tá bem devagar, parece os Pelicans do ano passado, Perdendo jogos aí incríveis. Mas quem sabe se o time pode mudar a chave aí com o pessoal voltando de lesão, e podendo evoluir mais. Mas além disso, vocês podem encontrar também, o conteúdo dos nossos concorrentes, os outros adversários que o Pelicans vai enfrentar na temporada. Então vão lá e consumam, o nosso material aí na FN Network. E além disso, estamos lá também no canal do Pelicanos do Brasil, Então acho que esse último episódio que foi subido lá na plataforma, eu acho que foi o que teve mais views, Então agradecendo a vocês, que eu já tenho esse costume, de escutar podcast no YouTube, mas daí também a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente também fique relevante na plataforma, tá, gente? Então a gente agradece muito aí o Joanilson por dar visibilidade aí no projeto, mas a gente também precisa dessa ajuda aí de vocês, para estar ajudando aí a melhorar a nossa quantidade de views. Tá bom, gente? Então vamos para a pauta? Então, pessoal, a gente começou aí nossa pré-temporada, No último episódio a gente falou aí dos causos que teve no Media Day, nas renovações, Então, a gente começou já a ter jogos, O primeiro deles aí foi contra o Chicago Bulls, Que a gente teve uma vitória aí de 129 a 125. Foi um jogo aí do retorno aí dos nossos jogadores, com exceção do Brandon Ingram, Então os titulares aí jogaram algo em torno de 15 minutos, E o primeiro quarto foi bem animador, Com o time ganhando aí, fazendo 40 pontos, mas aí depois o time foi
É início de temporada, né, gente? Foi dando uma acomodada aí, né? Mas o que chamou a atenção aí foi do retorno do Zion, né? A parte ofensiva, ele ainda estava fora de ritmo, ainda tá voltando, né? Depois de uma temporada inteira fora. Mas o que chamou a atenção aí foi o esforço defensivo dele, né? Então isso aí chamou bastante atenção, porque ele agora em forma, ele tem tudo aí para dar uma melhorada aí nesse aspecto defensivo que nas últimas temporadas que ele teve, né? Nos jogos que ele teve pelo time, a gente viu que faltava um pouco desse esforço, né? A gente não sabe exatamente se tem relação com o peso, né? Que agora ele está na melhor forma da vida, ou se era mesmo por interesse, né? Mas agora com um time bem mais completo, a gente espera ter uma evolução dele aí defensivamente. Além disso, né, o que chamou a atenção aqui nesse primeiro jogo aqui foi o nosso calouro, Dyson Daniels, que em termos de arremesso aí chutou 30%, fazendo 15 pontos, né? Mas o que chamou bastante atenção é que defensivamente ele tem tudo aí para já contribuir com o time aí de imediato. Não agora, no início da temporada, mas lá para meados de dezembro, janeiro, e ter uns minutos dele, né? Porque ele conseguiu nesse primeiro jogo aí roubar 3 bolas e dar 2 tocos, né? Um inclusive muito bonito sobre o Vucevic. E no final do jogo ainda comandou aí o time para que mantesse a vantagem que tinha, né? Então nesse primeiro jogo aí é bem animador aí do nosso novato Dyson Daniels. No segundo jogo, né, contra o Pistons, também foi outra vitória, foi 107-101. Nesse os titulares aí já jogaram um pouco mais, né, algo em torno de 20 minutos. Né, mas a gente já não teve o CJ, né, que sentiu uma lesão, e o Ingram também que estava com uma lesão no dedo, né, então acabaram não participando do jogo. Mas nesse, né, diferente do anterior, o time do Pistons, né, ele está buscando ter um jogo de perímetro mais profundo, né, do que da última temporada, né, então forçou bastante arremessos do perímetro, né. Então no começo do jogo aí o time teve bastante dificuldade aí para estar segurando, né, esses arremessos de 3, as bolas do perímetro. Então isso fez com que o time tivesse uma dificuldade. Mas durante o jogo, né, principalmente quando começou a entrar a segunda unidade, né, daí vem nosso destaque para o José Alvarado, né, que um caso interessante, né, que ele até comentou, que ele fez alguns treinos aí com o Tony Parker, né, inclusive tem até um material aí que eu separei lá para o João Nilson colocar lá no Pelicanos do Brasil, né, alguns vídeos, né, de algumas jogadas aí que ele pode ter treinado com o Tony Parker, né? Então isso aí nesse jogo especificamente, né, quando ele entrou, ele demonstrou bastante energia, como ele já faz, mas com essas novas jogadas aí, como floater, como tentar atacar mais a cesta, tentar finalizar com contato, né, fazer uns giros, né? Então ele mostrou que ele teve uma evolução nesse ponto aí, né, mas ser um cara mais ofensivo, porque defensivamente a gente já conhece, né, então ele terminou a partida aí com 28 pontos, né, sendo bastante decisivo aí, principalmente a partir do segundo quarto, começando a ajudar o time aí a virar essa partida, né, e segurar aí no final do jogo aí para ter mais essa segunda vitória na pré-temporada. No terceiro jogo, né, já contra o Spurs, também foi mais uma vitória, né, mas por 111-95, né? Nesse os titulares já jogaram 25 minutos, né? Mas também ainda não tinha nem o Ingram nem o CJ, né? Então ambos foram poupados aí pelo Willian, né? Mas nesse jogo, né? Não falei muito do Zion, né? Nos 2 primeiros jogos, mas o que acontece? Nesse ele estava procurando ser um pouco mais agressivo, mas não para pontuar, que a gente já conhece, né? Mas já treinando uma jogada que eu acho que vocês vão ver bastante aí na temporada, que é um handoff, né, que ele vem batendo a bola, protege com o corpo, né, e faz um bloqueio para um arremesso, né, de alguém, né, livre. Esse recurso foi utilizado bastante aí nesse jogo, terminou aí com 5 assistências, né, principalmente nesse estilo de jogo, né, estilo de jogada.
também, além do que, né, quando colapsa a defesa, né, ele tá utilizando bem esses passes, né? Então é algo também que chamou bastante atenção, né? Apesar de não ter pontuado muito, né, na média dele, mas ele demonstrou bastante evolução nesses pontos. E o grande destaque dessa partida, que a gente já tinha comentado em episódios anteriores, né, é o nosso Trey Murphy, the third, né? Então a gente chegou a comentar aí que ele tem melhorado, né, que o release, né, que é aquele arremesso dele, a velocidade, né, do arremesso até de soltar a bola, porque ano passado ele teve muita dificuldade, né, de se adaptar à velocidade da liga pelo release dele ser mais devagar, né? Então isso fez com que ele tivesse uma dificuldade maior para entrar na rotação, mas quando entrou ele mostrou que ele tinha um potencial bem grande, né, de estar contribuindo com o time. E, né, foi até um ponto assim que eu achei meio estranho, né, na pré-temporada, né, de não procurar mais arremessadores, talvez fazer alguma investida, né, em algum desses arremessadores de elite, mas parece que o time tinha feito o scout correto, né, que o Trey ia dar esse salto, e tudo tem demonstrado pra gente que ele vai dar esse salto aí nessa segunda temporada, né. Nesse jogo ele terminou com 7 bolas de 10, com 70%, né, de aproveitamento nas bolas de 3, algo que chama bastante atenção. E nessa jogada aí, né, que como eu falei, né, que o Zion faz esse handoff para ele, né, tentando colapsar a defesa, e também nas rotações, né, ele matando essa bola aí no corner livre. Então essa jogada aí parece que vai render bastante, apesar do time não ter terminado aí entre os primeiros que arremessam bolas de 3, né? A gente tá aí na segunda metade aí nas estatísticas, mas aí aquela bola que vai estar livre, se chegar na mão dele, muito provavelmente ele vai estar matando, né? Então esse foi o destaque desse jogo, né? Porque a vitória em pré-temporada não significa muita coisa, né? Mas do que a gente consegue pescar é essa evolução aí do Trey aí, vai ser bem significativa para a temporada. Só complementando, né, nesse jogo aí também a gente já não teve o Jackson, né, o Jackson Hayes, né, que teve demonstrado uma evolução aí da última temporada para cá, né, tentando defender mais o garrafão, fazendo uma boa dupla aí com o Larry Nance, né, ele teve um problema no cotovelo, então ele já não participou desse jogo, né, então ele deve ficar algo em torno aí de umas 2 a 4 semanas aí afastado. Então isso aí foi uma perda aí para a rotação, né? Isso já gerou impacto no jogo seguinte, que já foi contra o Miami Heat, né? Que a gente foi derrotado, né? A primeira derrota aí na pré-temporada que a gente teve. Ele foi 120-103, né? Pro Heat. Nesse daí, né? A gente já não teve o Ingram e o Valanciunas também foi poupado, né? Então a gente foi com um time bem alternativo, vamos dizer assim, né? Mas já com o retorno do CJ, mas infelizmente ele não está sem ritmo, né? Ainda está tentando se encontrar aí depois dessa lesão que ele teve. Mas os titulares aí jogaram também nessa média já de 25 minutos, né? Já estão mantendo uma constância, já se preparando para a temporada, né? Então a gente viu uma formação bem interessante, que é algo que a gente já tem especulado, né, que pode ocorrer em algum momento da temporada, que é quando faz um small ball com o Zion jogando na 5, né? Então durante a rotação aí, né, com o Willie, que começou como titular, né, nosso MVP da Euroliga, o que aconteceu, né? O Zion jogou alguns momentos aí do segundo quarto aí como o 5, né? Então fazendo com que a gente tivesse um time um pouco mais baixo em quadro. Mas um time baixo não quer dizer que é um time exatamente fraco, né? Principalmente para garrafão, até porque a gente manteve o Trey Murphy, é um cara que tem uma envergadura bem considerável, né? Parece que ainda está crescendo ainda, então já tem um tamanho, né, de um jogador de garrafão, né? Então, com o Herb Jones também, você consegue manter uma certa versatilidade defensiva, né? Então é algo aí que chamou atenção
E foi quando o time conseguiu dar uma encostada no Heat, né? Que começou a dominar desde do primeiro quarto, mas no segundo aí, quando os Pelicans aí conseguiram fazer uma recuperação, né? Foi quando o Zion estava jogando nessa posição aí mais no garrafão e conseguindo fazer com que o time fosse mais rápido, né? Conseguisse rodar a bola com mais facilidade, encontrar arremessos mais livres. Mas infelizmente, né? Infelizmente, ele acabou se lesionando numa tentativa de ataque ao garrafão, né? Quando ele sofreu um contato aí que fez com que ele torcesse o pé, né? Então, no momento foi relatado que foi só uma dor, né? Mas quando você vê a imagem, você vê que ele acabou torcendo o pé. Então, ele recebeu um contato aí na cintura, no quadril, né? E não sei se perdeu um pouco o time, né? E acabou torcendo o pé. Então, ele acabou sendo poupado aí do restante do jogo, né? Então, assim, fora isso, né? Que esse small ball aí que acho que a gente vai ver bastante, a gente ainda teve aí os destaques aí do nosso Trey Murphy, né? Convertendo 4 bolas de 9 de 3. E o Willi também, né, que teve manteve aí nessa média de 13 pontos aí que ele tem feito durante a temporada. E no último jogo, né, da pré-temporada, que ocorreu, né, na cidade onde o time da D-League joga, né, em Birmingham, os Pelicans ganharam aí dos Hawks por 120-111, também com o primeiro quarto avassalador, né, então ganhando aí de 40-24, mas no segundo quarto o time parou, né? Tomou uma virada aí, né? Saiu perdendo o quarto de 43-24, né? Então acabou perdendo o primeiro tempo. Mas nesse jogo, né? A gente não teve o Zion, né? Como eu tinha comentado, mas teve já a estreia do Ingram, né? Que estreou muito bem aí, convertendo os arremessos dele aí, finalizando com 19 pontos. Mostrando lá o resultado, né, de todo o trabalho que ele fez aí nas férias, né? Parece que agora ele vai conseguir realmente mostrar essa evolução aí agora com o retorno do time, né? Nesse também os titulares jogaram algo em torno de 25 minutos, né? Então, fora isso, né, o que a gente teve de destaque aí, né, tirando esses altos e baixos aí, foi o Valanciunas aí que terminou com 16 pontos, 10 rebotes, que já é o que normalmente ele produz, né? Que é o que a gente já espera dele para a temporada, né? Então, assim, tirando, né, todo o jogo, né? Porque realmente o que mais importa é quando os titulares estão em quadra, justamente para a gente saber como é que vai ser o encaixe deles. A gente viu que o CJ McCollum ainda está um pouco fora de ritmo, né? A gente espera aí que ele consiga retornar. Mas, no geral, né, a gente viu que o time se mantém competitivo durante o jogo todo, mesmo tendo esses altos e baixos, como foi nesse jogo aí, quando o time tomou 17-0, aí uma run inacreditável, que nenhuma bola entrava. Mas o que chamou bastante atenção aí, né, durante esses 5 jogos aí da pré-temporada, né, foi justamente essa produção aí do time. Era algo que a gente já esperava, além que a gente não viu o time completo, para ver se realmente o time vai ser dentro do top 5 aí, né, de ataques mais eficientes da liga. Mas o time, em termos de pontuação, né, sem falar do offensive rate, defensive rate, né. Então o time aí fez uma média de 114 pontos e tomou 110.8, né, ficando com um saldo, né, de 3.4. Então isso foi o 14º melhor time da liga, né. Com relação ao ataque, quando a gente fala de offensive rate, né, quando a gente equipara, né, vamos dizer assim, pela mesma quantidade de 100 bolas aí do time, né, justamente para a gente conseguir nivelar, né. Então o time fechou a pré-temporada com 106.1, né, o 16º melhor ataque da liga, e com 103.4, né, que foi o 15ª melhor defesa da liga, né. Então, assim, o time, vocês vão pensar assim, mas o time tá muito na média, não sei o que, mas assim, quando o time tá equilibrado, você vê que
que tanto o ataque como a defesa ela não fica desregulada, né? Por exemplo, a gente sempre foi um time aí, principalmente na época do Alvin Gentry, né? Que era um time que atacava muito, mas tomava muito ponto. Então era um dos melhores ataques e uma das piores defesas da liga, né? Então nesse caso o time já está mais ou menos no meio da tabela. Isso é bom, né? Porque a gente consegue equilibrar esse pace, né? Essa velocidade do jogo aí. E hoje o time está entre os top 3, né? Desse ritmo, né? Ofensivo. Então foi até o Willie Green, né? Comentou aqui que o time tem aproveitado bem aqueles 8 primeiros segundos, né? Iniciais. Então é um time que vai acelerar a saída de jogo. Se tiver oportunidade, vai ter que continuar. Vai tentar pontuar rápido, né? Que isso é algo que faz com que o ritmo do jogo melhore. Mas o que chamou bastante atenção aí foi essa questão aí da defesa, cara. Assim, para mim, né? Que sempre procuro observar isso, né? O time buscando as trocas, buscando se comunicar, né? Contra jogadores aí fora de série aí, né? Como já vai ter logo no primeiro jogo com o Kyrie e o Durant, a gente vai sofrer um pouco. Aí você vai dizer assim, Justo, mas não tô vendo a evolução do time, mas se você vê as coisas que não aparecem, né? Dentro das estatísticas, você vai ver que o time está conversando mais, está fazendo trocas, né? Tem umas moscadas de vez em quando, mas faz parte, né, realmente da evolução do time, né? Então, nessa pré-temporada, eu já esperava ver uma evolução, já vi o Willie tentando mudar um pouco a defesa, uma zona quadra toda, uma zona pressionada, um time que consegue trocar todas as posições, né? Então isso aí foi bem positivo que eu consegui visualizar aí, né? Isso já é um bom indício aí, né, para a temporada de como que o time vai conseguir ganhar jogos, né? Porque nem todos os jogos o time vai conseguir fazer um blowout lá e ganhar de 20, 30 pontos, não. Os jogos muitos vão ser decididos aí dentro de um dígito, né? Uma vantagem pequena, então ou ganhando ou perdendo durante esse período, né? Você tem que se manter no jogo de alguma forma. Então a gente não conseguiu ver o time completo, né? Porque sempre teve alguém que estava machucado. Mas a gente espera aí com esse retorno aí nesses primeiros 5 jogos que eu vou comentar daqui a pouco, já veio o início disso daí, né? E para isso a gente precisa realmente que o grupo esteja unido. Foi algo aí que a gente viu bastante aí, né? Pessoal unido, procurando se ajudar, procurando brincar realmente, ajudar os companheiros. Então isso aí foi algo aí que não foi mexido, né, em trocas durante a pré-temporada para justamente manter esse ritmo aí com o time, manter o pessoal aí engajado, né, junto com o que o Willie Green quis trazer. Então, já falando um pouco aí da temporada, aí começa, como eu falei, né, começa no dia 19, já estreando contra o Nets fora de casa. Vai ser um jogo aí bem complicado, porque o Nets aí passou por todas essas situações e eu acho que eles mais querem iniciar a temporada ganhando, né? Então isso aí vai dar um combustível a mais com a volta aí, ou a estreia do Ben Simmons aí, que tá voltando. Já saiu muita piadinha aí, né, com relação ao arremesso dele e tudo mais, mas o cara é um defensor de elite, é um cara que consegue criar, né? Então tirando o arremesso, ele é um cara muito versátil que vai fazer com que esse Nets aí dê um salto, né? Então, assim, projetando já esses primeiros jogos, a gente vai ter, dentro dos 5 primeiros, 3 jogos fora de casa e 2 jogos em casa, né? Então, esse primeiro aí contra o Nets, que já vai ser estreia, vai ser lá em Brooklyn mesmo, o jogo. Então tem tudo aí para ser um jogo bem acirrado. Opinião do torcedor, né? Se os meninos estivessem aqui, muito provavelmente, pela toda essa situação, né, ia ser decidido que ia ser palpitado, né, que é mais provável que o time perca. Mas dependendo da situação que a gente viu durante toda a pré-temporada aí do Willie tentando colocar o time durante o jogo,
né? Apesar de já ter um retorno do Joe Harris, do Seth Curry, né? Que isso aí faz com que fique mais difícil, né? De defender as estrelas do time, do Nets, mas existe uma possibilidade, mas eu acho que o prognóstico mais real, vamos dizer assim, é a gente perder, mas o que eu gostaria realmente de ver era que o time se esforçasse justamente para trazer essa vitória, né? Depois, né, o time já pega o Hornets também fora de casa, e esse o LaMelo aí eu acho que muito provavelmente não deve jogar, né, por ele ter se lesionado, né, torcido o pé, então o prognóstico aí é que ele volte em 2 semanas, né, ou naquele day to day, né, então para ver se ele consegue voltar, mas eu acho mais provável que ele não volte, e eu acho que esse aí tem grandes possibilidades de a gente ganhar, né, mas só não pode deixar o Terry Rozier aí esquentar e começar a meter bola de tudo que é canto, né, mas esse daí, um prognóstico aí seria positivo pra gente. Aí na sequência, nós já vamos ter aí a estreia em casa, né, contra o Jazz, esse novo Jazz aí que a gente não sabe o que esperar, mas muito provavelmente vai estar brigando aí pela primeira escolha do ano que vem, e tá se mostrando aí que vai ser uma corrida aí bem acirrada, porque o prospecto do Vitor Wembanyama, né, ele é bem um cara que pode mudar muito o jogo, um cara com mais de 2,20 metros, com arremesso consistente, com um jogo de pés aí muito promissor e também tudo para ser um bom defensor de garrafão, né? Então vai ser uma corrida muito louca aí pelo Embiid para esse próximo ano, né? Então a gente acha que o Jazz muito provavelmente no começo talvez vá ficar um pouco com vergonha, né, de tancar logo no começo, mas se o Nikhil não fizer o revenge game dele aí, a gente tem tudo aí para estrear em casa com vitória, né? Então teria esse primeiro jogo com o Hornets aí uma vitória, e esse segundo também, que já seria alguma coisa bacana aí pra gente começar bem a temporada. Depois a gente vai ter um páreo duro também em casa aí, jogando com o Dallas, né? Porque jogar com o Luka é um negócio aí surreal, mas quando ele joga com o Pelicans aí, ele mata todas as bolas aí que mais inacreditáveis, né? Mas aqui também, pelo prognóstico aí de estar jogando em casa e dependendo de como que o time vai reagir, né, também o prognóstico é positivo, né? Porque o time teve algumas mudanças, né, do Dallas em relação ao passado. Então vai ter esse primeiro momento de encaixe. Então, se o Pelicans manter essa defesa forte e jogar em transição, o Herb conseguir reduzir um pouco do volume do Luka aí, né, para forçar que ele passe para os arremessadores aí, né, que não são, esperamos não estar tão calibrados, né, a gente possa aí ter essa chance aí de ganhar esse jogo em casa, né. E por último dessa sequência aí, né, desse primeiro jogo, a gente vai jogar com o Phoenix Suns fora, né, o torcedor aí mais, vamos dizer assim, mais otimista, né, vai dizer que dá pra a gente ganhar fácil, mas eu não sei, né, até lá esses primeiros jogos a gente já vai ter a perspectiva aí de como o Suns vai estar, né, e daí a gente vê se realmente a gente tem uma chance, mas por todos os jogos que a gente teve no ano passado, com os reforços que a gente teve, né, e principalmente o maior reforço de todos, que é o retorno do Zion, então a gente tem tudo aí para ganhar esse jogo, mas pelo prognóstico aqui, tipo, sendo mais realista, aí a gente imagina que possa ser uma derrota, né? Então assim, eu tô sendo até um pouco otimista, né, nesses 5 primeiros jogos aí, pra gente terminar com 3-2, né, pra gente já começar com uma campanha positiva, né, mas terminar 2-3, caso terminar 2-3 for o inverso, né, também não vai ser nada aí de se assustar, né, dizer que tá tudo acabado, não, que realmente a Conferência Oeste está muito forte, então os jogos aí vão ser decididos aí nos detalhes, então a gente precisa realmente que o grupo comece a criar casca, como que foi feito no ano passado, né, para que o time se mantenha competitivo e durante a temporada aí mantenha essa regularidade, né, que a gente
fez esse prognóstico, né, que o time ficaria entre quarto e sexto, talvez até sétimo, dependendo da situação, e para que a gente possa passar direto aí para os playoffs. Então, pessoal, o que a gente tinha aí para mostrar para vocês aí era isso, né? Vai ser um episódio curtinho, né? Porque hoje eu tô sozinho, então não vai ter aquela discussão aí que é sempre bacana durante o podcast. Mas a ideia realmente era falar para vocês aí como é que foi essa pré-temporada, né? Que para alguns, né, que são mais otimistas aí, o time já vai ser campeão, já vai passar fácil para os playoffs, né? E outros vão dizer assim, pô, mas só pré-temporada, pô, ninguém joga para valer isso daí, quem joga é quem tá querendo um contrato. Então, assim, mas já deu para ver algumas coisas importantes aí, né, durante esses jogos, que a gente espera que o time possa estar evoluindo durante a temporada. Só alguns pontos aí para trazer para vocês, né, sobre essa vaga de two-way que a gente tem, que é aquele novato que a gente assina, mas que só pode jogar uma quantidade de jogos, não pode jogar playoff e tudo mais. A gente só tem uma vaga garantida, né, que é do Seablon, né, que até foi interessante essa pré-temporada dele aí, que ele mostrou uma característica que nenhum dos armadores do Pelicans tem, né, que seria o que? É o cara que vai infiltrar, né, que vai tacar a cesta, como se não houvesse amanhã. Então essa característica aí dentro dos armadores do Pelicans não existe, né, porque o CJ ele vai infiltrar, ele vai tentar fazer uma bandeja, mas o foco dele é conseguir um arremesso de média distância, né? Um arremesso livre. O Devontae também é outro arremessador, né? E o Dyson Daniels, considerando ele também jogando como armador, ele também é um cara que vai para infiltração, mas procura o floater, né? O Alvarado também, que tem essa característica, né, de tentar ir à cesta, mas o passe primeiro, né? Mas o Seablon não, ele é um cara que vai tentar atacar a cesta para fazer uma bandeja fácil. Aí, no último caso, se não encontrar, ele faz um passe, né? Então, ele realmente se consolidou aí para ficar com essa vaga. A outra vaga, há uma indefinição aí, né? Que já vários jogadores já assinaram, né? Que a gente já comentou, né? Que teve o caso do jogador que se lesionou durante o scout, que assinou o contrato, depois foi liberado. Aí agora foi o John Butler, né? Que é aquele jogador gigante, né? Parece uma vareta, mas que arremessa a bola de 3, né? Também ele assinou um contrato de two-way e depois foi liberado, né? Então tem alguns incentivos, né? Quando você assina um contrato, mais provável que esses jogadores, né? Eles jogam no time da D-League, né? Assim como o John Perry, talvez o próprio Zylan, né? Zylan Cheetah, também que já joga pelo time. Né, um jogador que eu gostei bastante, que é o Plowden, né, que ele é um jogador aí com um arremesso aí do canto de quadra, né, de corner bem produtivo, é um cara que gosta de defender, é um cara que gosta de jogar com o físico, né, eu até apostaria para ele ficar com essa segunda vaga, mas até o momento a gente ainda não tem essa definição, né, então a vaga de elenco que ainda tem seria essa, e fora aí os jogadores aí que assinaram aí, né, o contrato aí de treino, né, também já todos já foram liberados, né, então o squad tá faltando só essa vaga, né. Oi pessoal, estou voltando aqui do futuro. Na verdade, né, assim que eu terminei de editar aqui o podcast, saiu a notícia, né, que o nosso EJ Liddell, né, que não jogou, né, com o time por tido problema, né, na Summer League, né. Então, o que aconteceu? Ele assinou, né, com a segunda vaga, né, de two-way, e com isso, né, ele vai assumir essa segunda vaga, né, que eu acabei de falar aqui para vocês, que não tinha dono ainda, né. Então, mais que justo, né, que ele não deve jogar a temporada, mas ele vai ganhar esse contrato aí, né, até para ele voltar, né, com mais tranquilidade, fazer toda a reabilitação, porque ano que vem ele vai ter o contrato dele. Então, gente, agora é se preparar, né? Esse episódio vai sair antes do primeiro jogo, né? Então, façam aí suas anotações, falem aí que meu prognóstico tá errado, a gente vai fazer 5-0, né? Mas comentem, né? Pra gente poder manter aí essa chama, né? Dessa interação aí com vocês, né? É viva aí para que a gente possa
possa estar respondendo e possa estar melhorando o projeto. Tá bom, gente? Então, por hoje, né, vai ser somente isso, né? Infelizmente, nossos episódios normalmente são um pouco mais compridos, até para a gente poder comentar mais e mais a fundo aí nos casos, né, que a gente tem, né, nos temas. Então, a gente vai procurar se planejar aí, né, para depois do jogo aí contra o Phoenix, né, fechando esses 5 jogos aí, a gente conseguir gravar. E daí já fazer um prognóstico aí para os próximos 5 a 10 jogos, aí, que eu não sei como é que vai ser, depois que engrenar o mês de novembro. E daí a gente já ir passando para vocês, né. Mas tudo que a gente quer, né, agora nesse momento é que o time fique saudável, né, assim como o time do Let's Dance Podcast esteja saudável aqui, para que a gente possa estar junto aí, né, porque eu acho que já faz uns 2 episódios aí com esse, que a gente não consegue se reunir com todos, né, se a gente não conseguir, a gente vai trazer convidados, né, a gente vai tentar contribuir aí também com os projetos aí do pessoal, então possa procurar lá com as páginas, né, dos Pelicanos aí do Brasil, do Pelicans BR, do Pelicans Squad, do Pelicans da Depressão, dos Zions, que tem vários agora, né? Então, gente, procurem, né, que a gente tá aqui justamente para interagir com vocês, para trazer uma palavra aqui um pouco mais de quem está acompanhando realmente, que às vezes nossa torcida, às vezes alguns são mais hardcore, né, com vocês que procuram, leem, interagem, e outros que realmente só querem saber como é que tá o time, se o time tá ganhando, se tá perdendo, se tá ruim, se tá bom. Então a gente faz esse trabalho aí para todos vocês, tá bom, gente? Então, muito obrigado aí para os que escutaram esse período aí, só de uma pessoa falando, que eu sei que é meio chato, né? Parece aula, né, de escola, mas a ideia era fazer o conteúdo aqui para não deixar vocês aí sem informação aí, né, mais do que 15 dias, né? Então, mais uma vez, ajudem a gente, façam um download, indiquem, compartilhem aí no grupo dos Zaps aí pro pessoal baixar aí nossos episódios, né? Procure interagir, a gente vai ver se participa de lives, né, e tudo mais. Mas só que o mais importante, né, é que vocês estejam escutando, estejam gostando, mas se não estiver gostando, estiver reclamando, mas que estejam interagindo com a gente. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.